Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de fundações. O tema da aula de hoje é capacidade de carga de fundações superficiais. Esse tema dá início ao dimensionamento de fundações. A gente falou bastante sobre a parte teórica, então eu sei que vocês estão ansiosos para poder calcular efetivamente. Falamos sobre tipos de fundação, sobre investigação geotécnica, né, sobre os ensaios de campo que são feitos. E deixamos bem claro aí que esses ensaios de campo, essa investigação geotécnica, ela é crucial para a gente poder ter um bom projeto de fundações ao final, certo? Como resultado, um bom projeto. Então agora a gente vai falar sobre essa tal capacidade de carga. Vou diminuir aqui. E vamos lá então. Bom, para a gente conseguir obter a capacidade de carga, vai ser necessário a obtenção de alguns parâmetros, tanto parâmetros de resistência quanto parâmetros de caracterização do solo, tá? E aí, como é que a gente vai obter esses parâmetros? Bom, os parâmetros de resistência geralmente a gente vai obter em laboratório, tá? C e Φ, que é intercepto coesivo e ângulo de atrito interno, a gente obtém pelo ensaio de cisalhamento direto ou ensaio triaxial. E parâmetros de caracterização, ou peso específico, massa específica, também no laboratório, tá? Mas e se eu não tiver acesso ao laboratório, né? Eu só tenho em minhas mãos a sondagem SPT. Será que eu consigo obter esses parâmetros? Consegue, por meio de correlação. Então, a correlação nada mais é do que utilizar um parâmetro que eu tenho para a obtenção de outro parâmetro. Então, aqui eu vou apresentar para vocês correlações utilizando o valor do NSPT, mas saibam que existem, na verdade, muitas correlações hoje. Os estudiosos estão sempre desenvolvendo correlações para facilitar, na verdade, a utilização dos ensaios de campo como método para obtenção de parâmetros de laboratório, tá? Bom, então Godoy, lá em 1983, ele propôs que se eu utilizar 40% do valor do SPT, do NSPT, mais 28 graus, eu chegaria aí num valor bem próximo de ângulo de atrito interno, tá? E Teixeira, lá em 1996, ele propôs se multiplicar o NSPT por 20, retirar a raiz disso aqui, mais 15 graus, eu chego aí num valor bem próximo também do ângulo de atrito interno. Bom, eu tenho duas correlações, então, que dá para eu utilizar. Qual das duas eu vou utilizar? Você pode escolher uma das duas, ou você pode utilizar as duas. Calcula as duas equações, vai chegar em dois valores de Φ, né? Dois valores de ângulo de atrito. Chega no final, eu somo esses dois e tiro uma média, né? Aí eu vou ter o quê? Um ângulo de atrito estimado, baseado em duas teorias, certo? A gente pode utilizar desse método também. Bom, para as argilas, Terzaghi e Peck desenvolveu uma equação para a determinação da coesão, onde ele dividiu o valor do NSPT por um determinado parâmetro alfa, tá? Esse parâmetro alfa é em função do índice de plasticidade do solo, tá? Lembra lá de mecânica dos solos? Quanto maior a quantidade de finos, mais plástico esse solo vai ser. Então, por exemplo, para argilas de baixa plasticidade, silt argiloso, esse alfa vai ser 27. Argilas medianamente plásticas, 13. Argilas altamente plásticas, 8. Beleza? Então, eu ainda tenho que multiplicar essa razão aqui por 107,3 para poder transformar em kPa, ok? Esse valor aqui corresponde à transformação das unidades aqui em kPa. Terzaghi e Peck, eles também simplificaram essa tabelinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, onde eles utilizam somente alfa igual a 15, tá? De maneira mais simplista aí, só divide o NSPT por 15. Aí vai depender do projetista, qual é o método que ele quer utilizar, qual é a correlação que ele quer utilizar, certo? Outra simplificação também. Caso a nossa fundação ela promova um bulbo de tensões totalmente em solo arenoso, a gente pode considerar aí essa coesão valendo igual a 0, tá? Somente nesse caso, tá, pessoal? Bom, o que mais que a gente consegue obter aí?
conseguimos o peso específico por meio de Godoy em 1972, onde ele coloca duas condições de solo, né, dois tipos, argiloso e arenoso. Aqui ele coloca o intervalo do MSPP, então eu tenho que ver qual é o meu N, vem aqui no intervalo, eu vou obter a consistência do solo e o valor do peso específico. Beleza? Simples assim, é só olhar a tabelinha aqui, fica fácil. Bom, então se essas correlações não forem possíveis, né, se eu não quiser trabalhar com esse tipo de correlação, nós temos aí as opções dos ensaios de laboratório, né? A gente tem como fazer essa investigação toda em laboratório, por meio de ensaios de caracterização para obtenção então do peso específico, da textura e plasticidade e para obter então também propriedades de comportamento, que é ruptura, né, por meio do ensaio de isolamento direto e triaxial, por exemplo, compressibilidade por meio do ensaio de adensamento, permeabilidade e alguns especiais aí, como por exemplo o coeficiente do empuxo no repouso, coesão verdadeira, entre outros, certo, pessoal? Bom, fazendo aqui então uma revisãozinha rápida sobre os tipos de fundação, nós temos as fundações rasas. Fundações rasas funcionam de maneira direta, né? A gente pode chamar elas de fundação direta, pois elas transmitem a carga por base, por compressão, certo? Dentre os tipos de fundação rasa direta que nós temos, estão os blocos, as sapatas e os radiers. E aqui a gente tem um desenho de como que funciona o bulbo de tensão de uma sapata ou de um bloco, um radier, né? De uma fundação direta rasa, tá? A força está sempre em função da área de aplicação, tá? Da área que vai estar solicitada por compressão. Lá no caso das fundações profundas, também temos o caso de fundação profunda direta, onde a transmissão de carga se dá por base por compressão, que são os tubulões e os caixões. Os caixões, no caso, são aqueles mais utilizados em pontes. E também o esquema aqui de transmissão de carga vai acontecer em função da área de contato da fundação com o solo, beleza? E no caso das fundações indiretas, nós temos aí uma combinação de transmissão de carga. E dentro das fundações indiretas, nós temos as estacas, tá? É chamada indireta porque ela vai combinar dois tipos de transmissão de carga, tanto por base por compressão, quanto por atrito lateral. Então, nós temos as estacas flutuantes, que são aquelas que funcionam somente por atrito, elas não funcionam, não solicitam então a ponta da estaca, somente a parte lateral dela estará trabalhando como receptor de carga, certo? E as estacas somente de ponta, então só solicita a ponta, a parte do atrito lateral ela não vai ser solicitada. E também as estacas normais, que são aquelas que há a combinação dos dois tipos de solicitação. Então solicita tanto o atrito lateral quanto a ponta, beleza? Então esses são os tipos de fundação que a gente tem que lembrar aí na hora que a gente vai falar sobre fundação rasa e profunda. Bom, então para dar prosseguimento, a gente precisa entender o que é capacidade de carga. Capacidade de carga é a tensão que eu transmito pela fundação ao solo e essa tensão é capaz de causar a ruptura ou a deformação excessiva. Já a tensão admissível, ela é a capacidade de carga acrescida de um determinado fator de segurança, ok? Então, para a gente poder fixar o valor de tensão admissível, a gente pode fazer prova de carga, pode fazer métodos teóricos ou utilizar de métodos semi-empíricos. Aqui ao lado eu coloquei um gráfico de tensão-deformação que é produto aí de uma prova de carga, por exemplo, tá? Então eu tenho aplicação de pressão e a minha estrutura de fundação ela vai responder em formato de recalque. Então essa primeira curva aqui, vamos analisar ela. Eu tenho aplicação de pressão e recalque simultâneo. Em determinado ponto, essa estrutura o formato da curva começa a ficar vertical. A gente vai encontrar neste ponto, onde ela se inicia a verticalização, a nossa capacidade de carga, tá? Quando isso ocorre, eu tenho ruptura geral, tá? Na ruptura geral, a tensão admissível, ela vai ser o valor da capacidade de carga dividido por 2. O 2, então, é o nosso fator de segurança, beleza? Já na ruptura local, eu não tenho
essa curva muito bem definida, tá? E para isso, para encontrar a tensão admissível, então, eu preciso de dois pontos. Que pontos são esses? O ponto a 10 milímetros e o ponto a 25 milímetros, tá? Esses pontos aqui vão me dar um correspondente em tensão, certo? Aqui, então, eu tenho tensão a 10 milímetros e aqui teria mais ou menos o meu par de tensão a 25 milímetros, certo? Então, a minha tensão admissível, ela vai ser o menor dos dois valores aqui. Ou tensão a 25 milímetros dividido por 2, ou tensão a 10 milímetros, certo? Assim eu consigo encontrar qual é a tensão admissível no caso de ruptura geral ou ruptura local. Bom, no caso das fundações superficiais, a gente vai utilizar esse fator de segurança como sendo 3, tá? Então, simplificando, a tensão admissível, ela vai ser a capacidade de carga dividido por 3, certo? Nossas fundações superficiais e rasas, elas vão gerar, então, bulbos de tensão. Dependendo do formato da nossa sapata, nós vamos ter aí, então, um formato de bulbo, uma profundidade de bulbo, tá? No caso de sapata quadrada ou circular, onde L é o maior lado da sapata e B o menor lado da sapata, a profundidade do bulbo de tensão vai ser igual a 2B. Sapatas retangulares, quando o L for igual a de 2 a 4 vezes o lado B, né? A profundidade do bulbo de tensão vai ser igual a 3 vezes o lado B. E no caso de sapatas corridas, o L tem que ser maior do que 5 vezes B e a profundidade do bulbo de tensão vai ser igual a 4B. Beleza? Bom, então, como é que vai se comportar essa ruptura do solo? Tá? Então, existe a tensão limite, que como o próprio nome já diz, é o limite para que o meu solo rompa, tá? Então, quando chega nessa tensão limite aí, nós estamos falando do estado limite último. Então, falando primeiramente aí da ruptura geral. A ruptura geral ela vai ocorrer principalmente em solos mais rígidos, que são solos pouco compressíveis. E que tipo de solo que é esse? Areias compacta, muito compacta e argilas rijas e duras, tá? O formato de recalque que vai ocorrer nesse tipo de ruptura vai ocorrer o afundamento da estrutura de fundação. Eu vou ter superfícies de ruptura bem definidas em formato de cunha. Vai haver levantamento superficial de solo, então esse bloco aqui ele vai empurrar por empuxo o solo para baixo. E esse solo vai empurrar uma segunda parcela de solo para a direita, aqui no caso, né? E este outro solo também, por empuxo, vai subir aqui o solo superficialmente. A gente consegue ver, então, que há o levantamento do solo ao lado do elemento de fundação. Algumas vezes também pode haver inclinação da estrutura em ruptura geral, beleza? Bom, a ruptura local, ela vai solicitar somente deformação excessiva, tá? Ela não vai chegar a romper no estado limite último. Isso vai ocorrer somente em solos muito compressíveis e é considerado aí o intermediário dos modos de ruptura, tá? Já a ruptura por puncionamento, ela vai ocorrer também somente deformação excessiva, e vai ocorrer em solos menos resistentes. Que tipo de solos são esses? Areias fofas e pouco compactas, argilas muito mole e moles, beleza? O que ocorre aqui com o formato de ruptura? Vai haver o afundamento da estrutura de fundação, as superfícies de ruptura são pouco definidas, então a gente não consegue ver aquele formato de cunha, consequentemente, a gente não vai ter o levantamento aqui da superfície. O solo aqui nas bordas do elemento de fundação, ele vai acompanhar o recalque e não há a inclinação da estrutura, tá? Ela vai afundar de maneira homogênea aqui.
Então, Kauterzag, lá em 1943, ele montou um gráfico onde é possível da gente, se tivermos o par, coesão e ângulo de atrito interno, da gente conseguir encontrar o tipo de ruptura que vai acontecer no nosso solo, tá? Então, suponhamos que eu tenha 60 kPa de coesão e tenha 10 graus de ângulo de atrito. Eu encontro aqui um ponto, né? E esse ponto está dentro da área de ruptura local. Então, quer dizer que eu tenho que seguir e dar prosseguimento, imaginando que essa estrutura vai romper localmente, ok? Bom, então, só para dar uma enfatizada no que é a capacidade de carga, coloquei uma situação hipotética aqui, ó. Imagine que a capacidade de carga de um solo para determinada fundação seja de 50 toneladas-força por metro quadrado. Isso significa que, para ser submetido a tal tensão, o solo sofrerá ruptura ou deformação excessiva. Então, essa capacidade de carga está implícito a ruptura ou deformação excessiva. Então, para não ocorrer a ruptura, é que a gente inclui aí um fator de segurança para que a nossa capacidade de carga seja aumentada e aí ela vai ser chamada de tensão admissível. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, o modelo teórico de Kauterzag, né, que a gente viu que a gente consegue obter então a tensão admissível por prova de carga, pelo modelo teórico e por modelos semi-empíricos, tá? Então, um dos modelos teóricos é esse aqui de Kauterzag. A gente viu que a sapata, o elemento de fundação, ela vai empurrar o solo para baixo com a força peso e por empuxo esse solo vai ser empurrado uma segunda parcela para cá e vai ser levantada a porção de solo aqui. Ele também disse que essa inclinação aqui de superfície de ruptura, que é gerada por este empuxo, ela tem ângulo de 45 graus menos π sobre 2. O que mais que a gente consegue ver nesse modelo de ruptura geral? Que o solo que estará sobre a sapata, ele tem um determinado peso, né? E esse peso ele tem que ser considerado aí no cálculo de dimensionamento. Essa formazinha aqui a gente já viu quando nós estávamos trabalhando com tensão em campo, né? O peso específico do solo vezes a altura desse solo, dessa camada de solo, vai me dar então a carga de sobrecarga que nós estaremos avaliando. Lembrando que Kauterzag, ele realizou essa avaliação, mas o modelo que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é um modelo que foi adaptado por Brzezinski, Coicot e Kerizler, tá? Então, é um modelo um pouco mais moderno do que foi apresentado lá em 1943. Baseado em tudo isso, nós temos a coesão atuando aqui nesse processo de tensão-deformação, temos a sobrecarga do solo, né, dependendo daqui da profundidade da cota adjacente da minha sapata, e temos também o atrito do solo e formato da sapata atuando como parte da parcela de capacidade de carga, tá? Então, eu tenho 3 parcelas com vários fatores, que eu vou explicar para vocês agora o que é cada fator desse aqui, colaborando aqui para encontrar, então, qual é a capacidade de carga deste solo. Vamos lá, então. Bom, eu vou ter, então, nessa equação, a parcela da coesão, vou ter aqui a parcela do peso de sobrecarga, né, que é o peso específico do solo, vezes a altura da camada adjacente. O que é assente, pessoal? É a base lá da sapata, né? Se eu tenho uma sapata, a base dela está a 2 metros, a cota adjacente vai ser 2 metros. Esse H aqui, consequentemente, 2 metros. B é a largura da sapata, então B é o menor lado da sapata. Peso específico do solo, vai depender, né, da camada que eu estou trabalhando. E esses parâmetros aqui são fatores de capacidade de carga, tá? Em função do ângulo de atrito interno do solo. Então, existe um ábaco ou uma tabela para a gente conseguir consultar esses fatores de capacidade de carga aqui. Vamos ver. Pelo ábaco,
aqui está o ápice. A linha cheia, ela é para ruptura geral. E a tracejada, ela é para ruptura local. Então, suponhamos que o meu ângulo de atrito seja de 30 graus. Eu venho aqui e vejo aonde bater na reta. Essa aqui é a reta da parcela coesão, né? MC. Então, o meu valor de MC que eu vou utilizar na equação de Coulter-Zag vai ser 30, beleza? Vou fazer a mesma coisa para as outras retas, ó. Então, ângulo de atrito 30 graus, o NQ, que é da sobrecarga, vai ser 15. E lá do outro lado eu vou ter a função do fator de forma e atrito, né? Então, aqui mais ou menos 17, talvez, certo? E é assim que a gente encontra por meio do ábaco, tá? Pode ficar um pouquinho confuso, então por isso existe a tabelinha já com tudo calculado. Então eu venho aqui, ó, essa tabela está dividida em 2, eu tenho ângulo de atrito de 0 até 50 aqui embaixo, ó, e na sequência eu vou ter parcela coesão, parcela sobrecarga, parcela atrito e forma. E aqui eu já tenho a divisão da sobrecarga pela parcela da coesão e já tenho calculado também a tangente de φ. Então, é só encontrar aqui, ó. Então, vamos lá ver. O ângulo de atrito interno 30 vai me dar uma parcela de carga de 30,14, de sobrecarga de 18,4 e de atrito de 22,4. Aí, a divisão NQ-NC é 0,21, eu vou lá e copio todos esses fatores, tá? E a tangente de φ é 0,58, tá? Eu vou deixar isso aqui guardadinho lá, que a gente vai utilizar isso aqui para poder calcular a capacidade de carga do Sol. Bom, mas para que eu preciso daquela razão da tabela anterior, né? Sobrecarga, deixa eu voltar lá. Essa coluna aqui, ela vai servir para a gente calcular os outros parâmetros que faltam na equação de Coulter-Zag, tá? Então, vai ficar faltando aí esses 3 parâmetros, que são fatores de forma, ok? Fatores de forma em função do B e do L, do formato da sapata, e também em função do ângulo de atrito interno. Então, para eu calcular o fator de forma da coesão, eu vou utilizar 1 mais B sobre L vezes a razão do fator de capacidade de carga de sobrecarga sobre o fator da coesão. Isso aqui já está calculado na tabela lá. O SQ, basicamente é a mesma coisa, só que aqui no final eu vou multiplicar pelo tangente de φ, tangente do ângulo de atrito. E em função do atrito aqui da forma 1 menos 0,4 e a razão aqui dos lados da minha sapata. Beleza? Temos algumas observações, tá? Tudo isso que eu falei anteriormente é em respeito à ruptura em geral, tá? Na ruptura generalizada. Porém, e se a ruptura do solo for por puncionamento? No caso de puncionamento, eu estou falando de solos mais frágeis. Então, em favor da segurança também, eu vou diminuir alguns parâmetros, vou utilizar uma razão para poder diminuir esses parâmetros e assim eu vou estar trabalhando a favor da segurança. Então, um parâmetro da coesão, quando for por funcionamento, eu vou multiplicar por 2,3, tá? Então, esse parâmetro aqui eu vou jogar na equação já diminuído, beleza? Mesma coisa vai acontecer com a tangente de φ, eu vou diminuir ela em função da segurança, tá? Multiplicado sempre por 2,3. Ok? Segunda observação, quando eu tiver duas camadas distintas de solo, então a minha camada adjacente e o meu bulbo de tensão estão em camadas diferentes. Como que eu faço? Eu vou precisar saber o peso específico do solo da camada superior e também preciso do peso específico do solo da camada que rompe. Quando eu for utilizar a parcela de sobrecarga, eu vou utilizar o peso específico da camada superior. E quando eu for utilizar o peso específico da parcela de atrito, eu vou utilizar o peso específico da camada que rompe, ok?
Se eu tiver mais de 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, várias camadas, é possível ainda a gente aplicar uma média ponderada para poder facilitar o cálculo e a gente conseguir chegar numa coisa mais simplificada, ok? Terceira observação. Então, existem aí o famoso depende, né? Então, se o engenheiro ele tem bastante experiência na área de fundações, ele pode sugerir, por exemplo, um dos exemplos não utilizar a parcela de coesão em casos de estar trabalhando com solo arenoso, tá? Dentre outros exemplos que vocês podem pensar aí, que eu poderia citar. O engenheiro, então, ele pode promover adaptações desde que haja embasamento teórico, desde que ele se sinta seguro em estar aplicando aquele tipo de adaptação. Bom, pessoal, então para finalizar aí o nosso conteúdo sobre capacidade de carga, nós vamos falar sobre o último procedimento liberado pela NBR para poder determinar a tensão admissível, tá? Então nós falamos sobre prova de carga, nós falamos sobre o método teórico e agora os métodos semi-empíricos, ok? Então eu consigo determinar aí a tensão admissível somente olhando a média do bulbo de tensão. Então aqui eu tenho um exemplo de uma sapata e o bulbo de tensão gerado por essa sapata. Lembrando que o bulbo ele vai ter a profundidade dependente do formato da sapata e do tamanho, ok? Então, basta eu fazer o quê? Eu pegar os valores de SPT provenientes da altura do bulbo de tensão e tirar uma média desses valores. Então, se eu tenho 5 metros, eu vou somar esses valores de SPT e dividir por 5, eu vou ter o NSPT médio, certo? Bom, com o NSPT médio, basta multiplicar ele por 20 e somar aí o efeito da profundidade, que nada mais é do que o peso específico do solo vezes a altura que se encontra. Suponhamos que eu tenha exatamente o que está acontecendo aqui nesse exemplo, pessoal. Ó, eu tenho um SPT de 12 no primeiro metro, 8, 11, 15, 14. O que aconteceu aqui? Eu tive uma queda no valor do NSPT. Será que eu posso utilizar isso aqui como média e dizer que todo esse solo aqui está se comportando de maneira homogênea, já que eu tive aqui uma queda no valor de SPT? Então, na cota adjacente eu tinha 12. No outro metro abaixo, eu tenho 8. Será que isso vai atrapalhar? Vai tornar minha estrutura mais frágil? A gente tem como determinar isso. Então, primeiramente, a gente obtém a tensão admissível da cota adjacente, fazendo aquele procedimento que eu mostrei no slide anterior, e vamos verificar os valores de tensão do bulbo, certo? Lá a 2 metros eu tenho o NSPT valendo 8, que é menor que o da cota adjacente. Então eu tenho sempre que verificar qual o SPT que está menor do que o da cota adjacente dentro do bulbo, tá? Ele pode estar a 2 metros, ele pode estar a 3 metros, tem que verificar ali onde que isso ocorre. E se isso ocorre, nem sempre isso vai acontecer, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a tensão admissível neste ponto, que eu acho que pode ser um ponto frágil, tá? E vou verificar a tensão aplicada na cota menos resistente. Então, a tensão aplicada a 2 metros, que seria a minha cota menos resistente, vai ser a tensão admissível da cota adjacente, multiplicado pelo B ao quadrado sobre B mais Z, que é a profundidade do bulbo, ao quadrado. Vou encontrar aqui um valor de tensão aplicada a 2 metros. No final disso, a minha tensão aplicada a 2 metros tem que ser menor do que a tensão admissível da cota adjacente para estar seguro. Caso isso aqui seja ao contrário, né, se eu tiver essa afirmativa aqui negada, se a tensão aplicada a 2 metros for maior do que a tensão admissível da cota adjacente, eu tenho que pensar em apoiar a minha sapata em outra cota. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então é isso por hoje. Falamos sobre capacidade de carga. Eu espero que o conteúdo tenha sido bem absorvido por vocês. E a gente se vê na próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.